meu é incrível em ti, do meu é incrível em ti. Te concedo toda a prosperidade e toda a tua colheita. Abre os céus e te derramo toda a chuva no seu devido lugar. E toma o teu lugar, e toma o teu lugar. E toma o teu lugar, e toma o teu lugar. Vai florescer teu jardim, cada rosa pra celebrar. Vai florescer teu jardim, cada rosa pra celebrar de mim. O meu é incrível em ti, o meu é incrível em ti. Oh, oh. Vai ser incrível, vai ser incrível, vai ser incrível. Vai ser incrível, vai ser incrível, vai ser incrível. E lembrar de mim. O meu é incrível em ti, o meu é incrível em ti. Vai ser incrível, vai ser incrível, vai ser incrível. Vai ser incrível, vai ser incrível, vai ser incrível. Aleluia, o Senhor tem promessas de bênção para cada um de nós. Basta ouvir a voz dele, seguir os mandamentos dele, que vai ser incrível em nome de Jesus. Aleluia! Gostaria de chamar as crianças aqui à frente. Já peço que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus. Você, mamãe, com a criança no colo, também pode vir. Se tem alguém que está gestante, também venha. Amém. Estenda suas mãos para cá, em nome de Jesus. No livro de Provérbios, no capítulo 22, versículo 6, diz que nós devemos ensinar nossos filhos no caminho que eles devem andar. E mesmo depois de velhos, eles não esquecerão. Eles podem até se desviar desse caminho, porque eles vão adquirir conhecimentos também no mundo, em vários lugares. Mas a nossa parte, como pais, mães, avós, tios, tias, é ensinar. Porque não sei se vocês perceberam, o circo está se fechando. O mundo está pegando nossos pequeninos
ensinando tudo contrário à palavra de Deus. Tudo contrário ao que a Bíblia nos diz, os princípios bíblicos. Estão pegando os nossos jovens, as crianças. Então, pai, mãe, avó, abre teus olhos. Internet, TV. Às vezes está vendo um desenho, as propagandas no meio desses desenhos que estão vendo ali já são algo que antigamente a gente falava mensagem subliminar. Essa palavra não existe mais. Agora é mensagem direta. É mensagem direta. Então ensina teu filho. Ora com ele. Dê o exemplo dentro de casa. Não adianta também você ensinar teu filho, ó filho, não faz assim. E de repente você dá um grito com a tua esposa. Você maltrata. Às vezes também a esposa maltrata o marido na frente das crianças. Então dê o exemplo. Mostre o que é um princípio bíblico para o teu filho, para tua filha, teu sobrinho, às vezes teus netos. Só que faça o teu papel, para você não se arrepender lá na frente. Porque como eu disse, o circo se fechou. E estão atacando. Então vamos fazer nosso papel, como servos de Deus, amém? Vamos orar pelos nossos pequeninos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai, em nome de Jesus, Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, Senhor, para colocar, Pai, diante de Ti, Pai, a vida desses pequeninos, Pai, a vida da Tua igreja, Pai, que eles não são o futuro da Tua igreja, eles são a Tua igreja, Pai. Eles são, sim, o futuro desta nação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, e desde já repreendo, Pai, toda e qualquer influência maligna que possa estar, Pai, indo em direção a nossos pequeninos, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, repreendo, Pai, toda obra, Senhor, sexualidade que possa haver, Pai, naquele que eles estão assistindo, Pai, naquele que eles estão aprendendo às vezes na escola, Pai. Senhor, eu repreendo em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos capacite, Pai. Nos capacite nessa tarefa de sermos pais, mães, tios, tias, avós. Que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para que nós venhamos a saber como criar nossos pequeninos em Teus caminhos, Pai. E que nós venhamos, Pai, a orientá-los e a ensiná-los a viver em Teus caminhos, Senhor, para que depois de grandes, Pai, eles venham a Te seguir, Pai. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que daqui, Pai, desses pequeninos, Pai, se levantem profetas, se levantem pastores, missionários, levitas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, mas sim, principalmente, Senhor, que se levantem homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres, Pai, com Teu caráter, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, levanta homens e mulheres que sigam, Pai, os Teus passos, Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, desde já também eu já te peço, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando a vida das professoras ali que vão estar ali dando aulinha para eles, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que abra, o Senhor, o coração deles, Pai, para que toda palavra que será ministrada ali nas salinhas, Pai, venha penetrar no coraçãozinho deles, Pai, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, Pai, por este momento e te aplaudimos em nome de Jesus. Amém. Pode ir para a salinha. Em nome de Jesus. Podem continuar de pé. Quero estar chamando nosso irmão que irá ministrar hoje. Nosso preletor internacional, Tiago. Em nome de Jesus. Homem de Deus. Pai de família, cheio de sabedoria, seu irmão Tiago, em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por este momento. E neste momento, Pai, nós colocamos diante de Ti, Pai, a vida do Tiago, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha diminuí-lo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua presença, Pai, venha estar em primeiro lugar aqui neste altar, Pai. Senhor, usa a boca dele, Pai, para que ele possa, Pai, que através da palavra que o Senhor enviou, Pai, que venha a Tua igreja ser edificada, Pai, que ele não fale nada dele, Pai, mas tudo venha de Ti, Pai, que ele seja um canal de bênção nesta noite, Pai, em nome de Jesus. E desde já também eu já te peço, Pai, que o Senhor venha abrir nossos corações, Senhor, para receber essa palavra abençoada, Pai, que eu creio, Pai, pessoas irão sair daqui transformadas, Pai, em nome de Jesus, Pai, obrigado. Amém, queridos? Glória a Deus. Boa noite. Paz do Senhor, amém?
Quem está feliz com o Senhor Jesus Cristo? A tua vida pertence ao Mestre. Você tem motivos para agradecer o Senhor. Pode sentar, por favor, em nome de Jesus, fique à vontade. Você está na casa do seu Pai. Amém? Tudo foi formado pela palavra do Senhor. Amém? Todas as coisas foram criadas, terra, céus e mar. E todo ser que nele está foi criado pela palavra do Senhor. Porque tudo está sustentado pelo poder da palavra. A tua vida é sustentada pela palavra de Deus. A última palavra vem da boca de Deus. Tudo vem do Senhor para a sua vida. Você crê que Deus está aqui essa noite, neste lugar, na sua vida, na sua história, na sua casa? Quem garante isso não sou eu, mas é a palavra dele que nos garante. E é mediante essa palavra poderosa que nós estaremos aqui hoje, entendendo que ela é suprema sobre nós. E que nós tenhamos que ter um coração cativo à revelação dessa palavra, porque ela é poderosa para salvar. Se você entrou triste, de cabisbaixo, desesperançoso, se anime, porque a palavra ela é viva e ela é eficaz. E ela pode muito em os seus efeitos, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Amém, queridos? A palavra de Deus diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 105, versículo 19. 119, versículo 105. Amém, queridos? Glória a Deus. Você está com a sua palavra aí, que é a palavra de Deus, a sua Bíblia? Está com ela aí? Veio com ela? Eu convido você, por favor, a abrir a palavra do Senhor na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4. E glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome de Yeshua HaMashiach, Jesus. Se você encontrou, por favor, em reverência à palavra de Deus, não a homens, mas a palavra que é santa. Pai querido e amado, nós estamos, Senhor, diante da sua palavra. É a tua palavra que sela as nossas vidas. É a tua palavra que garante a nossa história. É a tua palavra, Pai, que fundamenta a nossa fé em ti. Porque se não existisse a tua palavra, não existiria motivos para estar na tua casa essa noite. Mas a tua palavra é o verbo. A tua palavra é garantidora. A tua palavra é o que precisamos, é o alimento que temos. Espírito Santo de Deus, dê luz à tua palavra essa noite. Que o teu Espírito, Pai, possa tomar cada coração e cada mente, em nome de Jesus, esteja cativa à revelação da tua palavra. Que todo devorador de mente seja repreendido em nome de Jesus. Que a tua autoridade, Senhor, esteja estabelecida nesse lugar. E que haja salvação no meio do teu povo. Porque a tua palavra vai ser ministrada. E ela é maior do que tudo e do que todos, para o louvor da tua glória. É o que nós oramos, Pai. E que todo espírito que não confesse o teu nome, se por um caminho veio, pode bater em retirada por 7 em nome de Jesus. Porque a tua palavra nos garante isso, para o louvor da tua glória. Terra, céus e inferno obedecem ao nome de Jesus, que é o nome sobre todo nome. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em segundo livro de Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1 em diante. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, que, sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte com as aflições, faça o trabalho de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Vivemos num tempo de relativismo, amém? Tudo é relativo. Se você quiser anotar, né, o tema que o Senhor colocou no meu coração é a responsabilidade de pregar a palavra de Deus num tempo relativamente, um tempo relativo. O texto base é o que nós lemos, segunda carta de Paulo a Timóteo,
no capítulo 4, do versículo 1 até o verso 5. Né, para a gente fazer uma introdução, quem escreveu essa carta, claro, foi o apóstolo Paulo, né, e ele direcionou essa carta ao seu filho na fé, Timóteo. Né? E onde foi escrita essa carta? Ela foi escrita no segundo aprisionamento de Paulo em Roma. Paulo estava encarcerado, ele estava em prisões, né? Aproximadamente 64, 68 depois de Cristo essa carta foi escrita, né? E o contexto da época era de um imperador cruel, Nero. Aquele cara assolava a vida de muita gente. E Paulo estava nesse contexto, encarcerado por ordem de Nero, privando Paulo de preparar e pregar a palavra. Mas como nós vamos ver aqui, a palavra não está presa em algemas, a palavra de Deus é livre. Então não existe cadeias que possam prender a palavra de Deus, porque ela é suprema sobre tudo e sobre todos. Ela alcança lugares que o homem tenta impedir, mas ele não consegue, porque a palavra é acima. O universo foi firmado pelo poder da palavra, amém? A palavra nos garante isso. A tua vida, a minha vida diante do Senhor é sustentada pelo poder da palavra. É a palavra de Deus. E esse imperador, ele quis na época desfazer uma cidade para poder criar uma cidade mais moderna, segundo os seus padrões. Para tanto, o que ele fez? Ele ateou fogo em Roma. Destruiu completamente, quase por completo, a cidade de Roma. Os estudos mostram que existiam 14 bairros em Roma naquela época, 10 foram completamente destruídos pelo fogo. Esse fogo perdurou por 7 dias. E ele do seu palácio assistindo tudo. E nesses bairros remanescentes que sobraram, que foram poucos, existiam judeus, em grande maioria. E nesse contexto, Nero usou como um álibi para poder culpar os judeus pelo incêndio que ele provocou. E para poder causar revolta, e como um álibi ele pegou e começou a prender crente. Quem é cristão aqui? Tem crente aqui nessa igreja essa noite em nome de Jesus? Aqueles que são salvos, lavados e remidos pelo nome do Senhor? Glória a Deus. Lá também tinha cristãos salvos, lavados e remidos pelo nome de Jesus, porém perseguidos, afligidos. E era nesse contexto que o apóstolo Paulo se encontrava, sendo perseguido. E os cristãos naquela época, como um show, eles eram crucificados, açoitados. E não bastante, eles eram colocados em cruz, e depois eles eram pendurados nas ruas, nas praças, num lugar alto, coberto de piche e ateado fogo, vivo. Esse era o contexto que essa carta foi escrita. Homens e mulheres piedosos, que criam na palavra de Deus, eram martirizados, simplesmente pelo fato de crer nesta palavra que você está segurando nas suas mãos. Pelo fato dela ser poderosa e suficiente para salvar, por esse motivo, eles morreram. Tochas humanas iluminando as ruas da cidade de Roma, por amor ao Evangelho. Esse era o contexto que começava a ser escrita essa história. Em tudo isso o nome do Senhor era glorificado. A pergunta para mim e para vocês, para a gente começar a refletir: será que nós teríamos fé igual essas pessoas em se martirizar por amor a uma causa chamada Evangelho de Jesus? Porque a palavra ela veio para salvar. Ela me salvou, ela te salvou, amém? Quem éramos nós se não fosse a graça e a misericórdia do nosso Deus? Onde nós estaríamos agora se não fosse esse amor tão grande e leal por nós? Onde nós estaríamos essa noite fria? Talvez em ruas, talvez andando sem destino, mas o Senhor, mediante a sua palavra, deu um destino para mim e para você, para que o nome dele fosse glorificado na minha e na sua história. Essa é a palavra viva que salva, em nome de Jesus. E essa foi a segunda prisão de Paulo, porque teve a primeira. A primeira foi por motivo dos judeus radicais não gostarem de Paulo, prenderam. Só que Paulo teve uma espécie de uma prisão domiciliar, ele recebia visita nessa primeira prisão. As pessoas iam até ele, tinham acesso a ele. E você pode perguntar, então por que Paulo não foi queimado como os outros? Por um motivo, ele era cidadão romano.
a morte do cidadão romano não era por crucificação, era por espada, decapitação. Era a honra da época para o cidadão romano morrer, tinha que morrer pela espada. Nós vamos contar mais adiante o que aconteceu, todo mundo sabe o que aconteceu com Paulo. Naquele contexto onde judeus estavam sendo crucificados e queimados vivos, Paulo não podia pela lei, porque ele era um cidadão romano. E a morte dele era diferente, mas era morte, da mesma forma, do corpo. E era um contexto de crueldade extrema. Imagine ser cristão naquela época, o medo. A gente vai falar aqui que houve uma grande debandada de cristãos que não queriam mais saber por causa da perseguição dessa palavra que está na sua mão. Para ela chegar nas nossas mãos, muito sangue inocente jorrou. Mas nós temos acesso a essa palavra. Muitos mártires morreram para que nós tivéssemos acesso à palavra que traz salvação. Muitos homens e mulheres, assim como nós, normais, entregaram as suas vidas por amor a essa palavra. Porque eles sabiam que isso aqui não é um livro qualquer, ela é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Ou seja, é para nós. É para salvar. Cristo não veio condenar ninguém, mas mediante a sua palavra ele veio salvar a minha e a tua história. E glória a Deus por isso. Só por isso nós temos motivos para agradecê-lo pela obra dele em nossas vidas, aleluia. E a palavra de Deus ela continua falando. Nesse contexto, Paulo foi jogado numa masmorra, fria talvez, gelada, escura, insalubre. Os estudos falam que ou a pessoa saia dali leprosa daquela masmorra, ou martirizada. Você escolhe, lepra ou morte. Se alguém falasse para você, você vai ser preso hoje pelo amor de Jesus, pelo amor a essa palavra, e ele te desse uma opção, mas se você negar, eu te deixo vivo, eu não te lanço num cárcere. Qual seria a nossa decisão mediante a palavra do Senhor? É um momento de refletirmos, porque a palavra de Deus ela traz reflexão para o homem. Mas Paulo, nesse contexto, ele não estava preocupado em salvar o seu corpo. Pelo contrário, ele estava preocupado com a pregação do Evangelho. Paulo não estava se atentando simplesmente à condição dele como um encarcerado. Pelo contrário, ele estava preocupado que a palavra tinha que continuar. Quer fosse por ele, quer fosse por outro. E aí entra em cena Timóteo. Timóteo, aquele que falamos que foi o filho na fé. Afinal, quem era Timóteo? Timóteo, ele era um filho de uma judia chamada Eunice, e o pai dele era grego. Se você quiser ver, está em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 1. Depois você lê em casa. Ele cresceu conhecendo a palavra. Ele era firmado na palavra. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, salvo engano, que ele crescia. Lembro-me das orações, também lembro do que a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice fizeram por você. Ensinar a palavra para Timóteo. Timóteo conheceu sabendo quem era o Deus de Israel, como eu e você. E ele foi crescendo. E na primeira viagem missionária de Paulo, Paulo conheceu Timóteo numa cidade chamada Listra, província da Galácia do Sul, como diz aqui os estudos. E Paulo o chamou para a obra como um cooperador, como um filho na fé. O Senhor nos chama para sermos participantes da sua glória aqui na terra, amém, queridos? Como? Pregando a palavra de Deus. Sabia que eu e você temos um privilégio que os anjos queriam ter? Os anjos queriam ter essa oportunidade de falar desse amor para todo mundo. Mas o Senhor falou, não, para anjo não. Eu vou dar esse privilégio para os meus filhos. Eu e você. Lavados e remidos pelo sangue do Senhor. E esses filhos que somos nós, temos o privilégio de ter a palavra de Deus em nossas mãos. Para anunciar aqueles que estão cativos
aqueles que não têm mais esperança, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados, mas a palavra é fiel para salvar e transformar em nome de Jesus. O pregador pode morrer, a palavra nunca vai morrer. O tempo pode passar, a palavra nunca passará, diz o Senhor. As estações vêm e vão, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, aleluia. Essa é a santa palavra de Deus, que Ele nos dá autoridade de pregar. Porque quando nós falamos da palavra de Deus, nós não falamos como quem tem vergonha, nós falamos como quem tem ousadia em nome de Jesus. Quando nós falamos da palavra de Deus, nós não falamos do nosso nome, nós falamos do nome daquele que fez a palavra, o nome do Senhor. E nesse contexto, Timóteo foi chamado por Paulo para ser um líder numa igreja, a igreja de Éfeso, uma igreja relevante na época. E Timóteo foi levado para ser um líder. Mas a palavra de Deus em 1 Timóteo capítulo 5, 23, fala que Timóteo ele tinha uma saúde meio que fragilizada. Ele vivia enfermo, doente, sim, doente. Ele era homem que nem eu e que nem você. Já ficou doente alguma vez? Eu já quase morri esses tempos aí. Pela misericórdia do Senhor eu estou aqui. E Timóteo não era diferente de mim nem de você. Ele tinha saúde, tinha ausência de saúde também. Mas essa ausência de saúde não impedia dele falar do amor de Deus. As limitações humanas que nós colocamos, muitas das vezes, para poder pregar. Qual foi a limitação que nós colocamos para poder pregar para alguém hoje? Você falou um Deus te abençoe para alguém hoje? Deus te abençoe está na palavra de Deus. Um louvor que a gente canta que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos, está na palavra de Deus. Não é invenção humana, é poder de Deus. A bênção ela vai se estender. Eu estava vendo as crianças aqui, as crianças estavam adorando no momento do louvor. Por quê? Assim como Timóteo, elas estão aprendendo a sã doutrina como ela é. E eles vão crescer como homens relevantes para a glória de Deus. Vão ser grandes e ganhadores de multidão para a glória de Deus. Eu não tenho dúvida porque a palavra está sendo inculcada na cabeça deles. Não é a doutrina de homens, é a palavra de Deus. Não é ensinamento terreno, é ensinamento do alto. E ela está surtindo efeito já. Só não vê quem não está ligado com o Espírito Santo. Mas essas crianças já são usadas para a glória de Deus. Elas são relevantes onde elas estão. Elas são luz para a glória de Deus, porque elas já entendem desde pequenas, assim como Timóteo, o poder da palavra. Aleluia. Sua condição física não foi um impeditivo para que Deus fizesse na vida dele aquilo que Deus quer fazer na vida do homem. E nessa chamada de Timóteo, já entrando no texto sagrado, lá na primeira carta de Paulo a Timóteo, Timóteo foi chamado para um desafio grande. Que era o quê? Pregar a palavra, cuidar de gente, estruturar uma igreja, combater os falsos mestres. Existe falso mestre do nosso tempo, sim ou não? E não são poucos. Como que a gente combate o falso mestre? Palavra. Como que a gente combate heresia? Palavra. Como que a gente combate aquilo que não é de Deus? Palavra do nosso mestre. Porque a palavra estava nele. Ele era a palavra. No princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus. João capítulo 1, versículo 1. Esse verbo, ele é vivo. O verbo é o que dá o que numa frase? Sentido. Conjugar um verbo. Ele é o verbo. Sem o verbo não existe uma frase. A frase fica sem sentido sem o verbo. Ele é o verbo de Deus. E é nessa palavra que nós cremos, aleluia, amém, queridos? Glória a Deus, a igreja está aqui em nome de Jesus, aleluia. Paulo tinha como um senso de urgência, transmitir a sã doutrina, a palavra de Deus como ela é, sem desvios, sem variações, intacta, de acordo com a doutrina dos apóstolos. O que mais vemos hoje? Gente torcendo o texto sagrado segundo as suas próprias paixões e suas próprias necessidades ou seus próprios devaneios, enfim. A palavra de Deus sendo deturpada para o interesse de alguns egoístas.
que não sabem quem é o Senhor, porque se soubesse e tivesse o temor do Senhor, teria medo ou respeito e não fariam o que eles estão fazendo. Mas nós estamos sendo chamados como homens e mulheres que têm que pregar a palavra genuína como ela é, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, como um obreiro aprovado, como diz o texto sagrado. Mas qual é a dificuldade de pregar a palavra de Deus hoje? Por que as pessoas têm medo muitas das vezes de pregar a palavra de Deus? Uns podem falar, porque vão ser rejeitados. Jesus foi rejeitado, ele pregou a palavra. E ele parou? Pelo contrário. Os apóstolos se tornavam felizes quando eles eram presos por pregar a palavra. Eles eram presos, vai, e não é para pregar mais não. Aí teve um que falou, como que eu posso parar de pregar daquilo que eu tenho visto e daquilo que eu tenho ouvido? A palavra estava enraizada. Quando a palavra enraiza num cristão, ela enraiza. Ela é profunda. O vento bate de um lado e do outro, mas você permanece fiel, porque a palavra é fiel. A palavra é real. Ela é genuína. É o leite puro e fresco para a nossa vida, em nome de Jesus. Essa é a palavra. E Paulo tinha esse senso de urgência a transmitir a Timóteo que ele continuasse. Como aquela corrida dos 4 por 100 metros livre ou raso, sei lá, que você tem que passar o bastão para alguém sem que ele caia. Era assim naquele momento de transição onde Paulo estava passando o bastão para Timóteo, para que a palavra de Deus ela continuasse como ela é. Ele aqui a gente vai ver no texto sagrado que ele, Timóteo, cuidado. Tem gente que vai se levantar. Paulo não iludiu Timóteo. Paulo falou a real para Timóteo. Muitas das vezes, para massagear o nosso ego, pregadores usados pelo inferno falam aquilo que não é verdade para poder nos agradar. Mas a palavra de Deus ela confronta para transformar. Essa é a palavra de Deus, que não deve ser torcida ou distorcida. Os propósitos centrais dessa carta de Paulo para Timóteo era, primeiro, preservar o evangelho na sua integralidade, como ele é. Está aí em 2 Timóteo 1, versículo 14, depois você lê na sua casa. Segundo, por que preservar? Porque era tudo adulterado. Pessoas que alteram a palavra de Deus, a autenticidade. Você vai num cartório levar um documento para autenticar. Você leva o original e a cópia tem que ser igual ao original, amém? Assim Paulo falou para Timóteo, preserva a integralidade da palavra. Não permita que ela seja mudada para atrair ego de ninguém. Porque essa é a palavra que transforma. Se a partir do momento que ela for adulterada, não vai surtir efeito na vida de homem nenhum. Essa era a preocupação de Paulo. Paulo não estava nem aí com a carcaça dele, com o corpo dele. Ele queria saber da palavra que seria pregada adiante. E até chegar na minha, na sua mão no dia de hoje. Glória a Deus e aleluia. Era um homem que não se preocupou porque ele sabia que a pátria dele não era aqui não. A pátria dele é eterna. É para sempre. É com o Senhor. É a nossa morada. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Você não é um cidadão daqui nem eu. Nós temos um prazo de validade nesse corpo. Mas a eternidade com o Senhor é eterna, como diz a palavra. Segundo, tema central, sofrer pelo evangelho. Esse negócio de sofrer não é para mim. Sofrer não é de Deus. Quem falou? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem disse isso? Jesus Cristo, o Senhor. A chamada de Paulo no capítulo 2, verso 2, 8 e 9 para Timóteo era: Timóteo, se necessário sofrer, sofra. Por amor a Cristo. Por amor a Cristo, morra. Se dedique. Mantenha viva essa palavra. Amém. Terceiro, perseverar no evangelho. Você já perseverou na conquista de alguma coisa? Você já comprou um carro alguma vez? O que você fez? Ou já comprou uma casa? Ou comprou qualquer outra coisa? Você fica ali, vou perseverar, não é? Devagarinho, devagarinho. Paulo está falando para Timóteo, persevera. Persevera. Perseverança. Perseverança. Timóteo, não esmoreça, continue. Você sabe quem você tem crido, Timóteo. Não pare. A palavra que está na sua mão é fiel para se cumprir na vida de qualquer pessoa em nome de Jesus. Não para, Timóteo.
Persevere, Timóteo. Os tempos não são fáceis, Timóteo. Vai ser mais difícil ainda, mas persevera, Timóteo. E o quarto tema central dessa palavra: a pregação e a proclamação do Evangelho. Que foi o texto que nós lemos no capítulo 4. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Paulo fala no texto de capítulo... Abra sua Bíblia, por favor, 2 Timóteo capítulo 2. Vamos ler esse texto juntos. 2 Timóteo capítulo 2, verso 8 até o 10, diz assim, ó: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que estou sofrendo até algemas. Sofro como malfeitor, mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória efêmera, eterna. É eterno. Paulo entendia que a vida dele era para servir outros ao caminho de eternidade. E isso é muito nobre. Quem aqui morreria por alguém? Talvez nós morrêssemos pelos nossos filhos, amém? Um pai que ama seu filho colocaria-se na frente do filho. Mas por um estranho você faria isso? Por alguém que você nunca viu? Jesus fez isso. E Paulo estava mostrando para Timóteo que, se necessário fosse, ele teria que renunciar ao seu eu, para que outros pudessem viver. Nós já renunciamos ao nosso eu em alguma situação, por pequena que seja, para que outro pudesse viver? Pensa aí. Será que em algum momento eu saí da minha casa quando estava chovendo que me chamaram para poder orar por alguém? Ou eu perdi um tempo, para poder investir na vida de alguém? No reino de Deus não existe perda, existe ganho. Porque morrer para mim é Cristo e viver é o que? É lucro. O apóstolo Paulo disse isso. Na aplicação dessa palavra, a palavra de Deus não está presa, ela é livre. Ninguém pode acorrentar a verdade. Os pregadores podem até ser presos, queimados, torturados, mas a palavra sempre triunfa, vitoriosa em nome de Jesus. A mensagem de Cristo sempre será maior do que o mensageiro que fala. A mensagem vale mais do que o mensageiro. Porque foi Cristo que morreu por nós. Não foi homem. Não foi um, não foi outro, foi o Senhor. Que veio como homem, se esvaziou de si mesmo. Como homem, passou o que nós passamos aqui nessa terra. Porém não pecou. Se entregou por amor de todos, para que tivéssemos hoje vida e vida em abundância em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus. E para que torcer a palavra de Deus? Porque torcer a palavra de Deus, você vai ter umas benesses mundanas, diabólicas. A palavra de Deus diz: ai daquele que acrescenta um tio, ou subtrai um tio, ou uma vírgula. Ai, esse ai eu não quero passar por esse ai. Deve ser terrível. Então por que muitos torcem? Voltando a falar, sentimentos egoístas, vantagens próprias. Cidadão que só pensa nessa terra, acha que vai viver para sempre aqui nessa terra, não conhecem o Senhor. Porque se conhecesse o Senhor, teria, como nós falamos, temor. Estou mediante a santa palavra de Deus. Devo prestar reverência à palavra de Deus. Tenho que me curvar porque ela é soberana sobre mim. Ela tem primazia sobre nós. A verdade sempre vai ser mais poderosa do que aquele que leva. Deus tem compromisso somente com a sua palavra, amém? Deus não tem compromisso com aquele que é descompromissado, que usa a palavra dele fora de contexto para criar um pretexto. Não. O compromisso dele é com a palavra dele. Porque ela não volta vazia. Ela é boca de Deus. Deus usa profetas nesse tempo, sim ou não? Usa. Mas maior que o profeta é a palavra que o profeta profere. Porque ele não fala dele, ele fala daquilo que está na palavra. E se está na palavra é verdade absoluta. Se não está na palavra não serve para nada. Mas por que tanta gente está correndo da palavra? Por que aqui hoje não poderia ter mais pessoas? Porque aqui não prega-se o bezerro de ouro, prega-se a palavra de Deus. E nós temos, vamos ver aqui no texto sagrado, nós já lemos, que nos últimos tempos,
mestres, segundo as suas próprias cobiças, estão enchendo templos. Mas o Senhor está longe disso. Porque onde a palavra está distorcida, o Senhor não está no negócio. No mesmo tempo que vem, não subsiste e some. Já percebeu que certas pessoas, certos lugares, aparecem do nada e somem do nada? Claro, Deus não está ali. E onde Deus não está, não tem vida. É só parar para pensar. A palavra de Deus traz essa reflexão para nós. E esse senso de urgência de Paulo para poder passar esse bastão. Porque a palavra ela não podia parar. Se Deus não me usar, Ele vai levantar outro. E vai levantar você, e vai levantar outro, e vai levantar o irmão do lado, da direita e da esquerda. Porque a palavra de Deus ela tem que continuar. Ela é maior do que nós. Ela é o poder de Deus. Ela é maior do que qualquer homem retórico que fale bonito. Ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus. É dunamis, explosão, poder transbordado, que leva o homem ao arrependimento e consequentemente à salvação. Porque esse é o evangelho. Jesus deixou uma comissão para nós: ide. É uma ordem, é um imperativo, é uma exclamação: vai, faça discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não falou: vai e faça discípulos em teu nome. Ele falou: faça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está na palavra. É ela que nos garante, irmãos. É ela que nos sustenta no dia mal. Já passou por dificuldade, deu vontade de chorar? O que te sustentou até hoje? Palavra de Deus. Já chorou? Porque o choro dura uma noite, mas a alegria não veio de manhã? Palavra de Deus na tua vida e na minha vida, em nome de Jesus. É palavra que salva, em nome de Jesus, aleluia. Não tem por que torcer a palavra de Deus, ela é o que ela é. O Senhor disse: eu sou o que sou, aleluia. Qual é o teu nome? Diga que eu sou. É palavra de Deus, irmãos. Para que torcer a palavra se ela é genuína e ela é o alimento que precisamos? Para que correr atrás de profeta? Não, nós temos que correr atrás da palavra. Ah, eu vou no ministério ABC, vou procurar homem AB. Não. Dobre seu joelho e ora. A palavra ela vai te revelar aquilo que você e eu precisamos, em nome de Jesus, aleluia. Não precisamos correr atrás da bênção, a bênção vai nos correr atrás de nós, como o pastor já pregou aqui. Porque a palavra fala isso para nós. As bênçãos elas vão nos alcançar. Aparentemente temos momentos de perda. O Senhor vai converter a perda em lucro, em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus ela é primazia sobre nós. Paulo precisava preparar Timóteo para o que estava por vir. Vamos ler, por favor, a palavra de Deus no livro de Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2,15. Um texto bem conhecido, que o Jefferson sabe de cabeça. Jefferson é Bíblia, amém. Isso é palavra, hein, Jefferson? Glória a Deus. Procure apresentar-se a Deus, não é a homens, é a Deus. Aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procure se apresentar a Deus, irmãos, e não a homens. É na palavra da verdade. É a palavra de Jesus Cristo. É o evangelho da cruz. É o evangelho que é tudo para nós. Apresente-se a Deus aprovado. Nesse texto ele usa exemplos de atleta. Ele usa exemplos de várias simbologias para poder mostrar como devemos ser no reino de Deus. E aí chega o capítulo 3, abra sua Bíblia no capítulo 3, vamos ler um versículo aqui, 2. Vamos ler alguns versículos do capítulo 3, em nome de Jesus, rapidinho. Diz assim: mas você, ele falando para Timóteo, tá, irmãos? A carta é direcionada a Timóteo. Mas você precisa saber disso: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os tempos são fáceis hoje, irmãos? Tá fácil para todo mundo hoje? Veio uma pandemia aí que devastou o mundo. Tá fácil para ninguém. Paulo não enganou Timóteo. Ei, Timóteo, no teu ministério vai ser tudo tranquilo. Ele falou: não vai ser tranquilo não, mas você tem a palavra. Vai ser tranquilo não, o bicho vai pegar, Timóteo, mas você tem a palavra. É a palavra que vai te sustentar, Timóteo. É a palavra que vai sustentar a igreja viva do Senhor, Timóteo. É a palavra viva que você tem que proclamar para as pessoas, Timóteo. Pois
os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que dos amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe destes. Ufa, quanta coisa, né? Sabe o que é isso aqui? O homem, o nosso eu, a nossa carne, aquilo que nós achamos. Já percebeu que nós temos uma mania de achar muita coisa? Se eu acho alguma coisa, eu tenho que reduzir esse achômetro a nada. Como disse João, que diminua eu para que ele cresça. João 3,30. Paulo entendia quem ele era em Deus. E aí está um macete para nós. Nós temos que saber quem nós somos em Deus. Porque isso faz toda a diferença. Toda. Não é alguma diferença, é toda a diferença. Nós temos que saber que nós somos dele e nós também não somos nada. Somos filhos dependentes. Nós até falamos aqui na escola bíblica, no momento de independência que o mundo prega, o Senhor nos convida à dependência da palavra de Deus. Por quê? A independência do mundo vai passar. A palavra de Deus vai permanecer para todo sempre. E Ele, como Ele ama a nossa vida, Ele fala: filho, eu te convido à dependência. Não é de droga, não é de bebida, mas da palavra. A palavra que é viva, eficaz, pode ir muito em seus efeitos. Aleluia. A compreensão aqui que fala nos últimos dias, estudando aqui um pouquinho, os últimos dias quer dizer o quê? Entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Você percebeu que da primeira que ele veio na terra como um homem humilde, pobre, foi a primeira. E ele vai vir depois com o quê? Com poder, grande glória e majestade, amém? É esse Jesus que vai voltar, amém? Você crê nisso? Eu creio que esse Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Em nome de Jesus. Isso tem que estar vivo dentro do nosso coração. Jesus está voltando em nome de Jesus. Isso tem que ser falado nos púlpitos em nome de Jesus. Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Não de qualquer jeito, mas santa, pura, imaculada em nome de Jesus. Nós temos que nos esforçar. Nós somos homens sim, pecadores, falhos somos. Mas precisamos nos adequar à palavra. Ela não vai se adequar ao que eu acho, mas eu tenho que me sujeitar a ela, para que haja transformação. Todos nós somos pecadores. Eu trabalho aqui, lido com um monte de gente que fala besteira o dia inteiro. Sou santinho? Claro que não. Seria hipócrita se eu falasse que seria. Mas eu tenho que reconhecer que eu sou pecador e preciso sim de me arrepender todo dia. Matar o meu eu todo dia, para que o Senhor cresça. E o nome do Senhor, sim, esse nome seja glorificado. Aleluia. Nós temos a tendência de pensar que os últimos dias é algo imediato. Já parou para pensar? Não, mas no tempo da minha avó falava isso, que Jesus ia voltar. Existe o Cronos, que é o tempo do homem aqui na terra. Existe o tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus, que é diferente dessa cronologia que nós conhecemos. Ele do seu alto céu deve olhar para a humanidade desenfreada na busca que todo mundo quer ter, em vez de ser. Ele deve olhar: não, você não sabe ainda, filho. Vai para a palavra que você vai entender o que eu estou te dizendo. Ela já foi revelada. A palavra é revelada a nós. Amém, queridos? Ela é revelada para aqueles que creem em nome de Jesus. Tempos difíceis, nós falamos aqui, ó. Eu vou pesquisar o que significa essas palavras no grego, que foi escrito no Novo Testamento. Amém, queridos? No grego. Tempos de impiedade crescente, conduta moral corrompida, egoístas, que vem do grego filautos, amantes de si mesmos. Já percebeu que nós nos pegamos muitas das vezes só no nosso eu? Ah, eu preciso ter, eu. Colocamos o eu no pedestal e que o Senhor suma. Mas o Senhor nos convida a olharmos para a cruz. E quando nós olhamos para a cruz, nós esvaziamos do nosso eu. Quando nós olhamos para a cruz, nós reconhecemos quanto miserável nós somos. Mediante a grandeza da palavra de Deus. Porque ela é santa. Jactanciosos, do grego alazon, que significa fanfarrões, proclamam virtudes que não possuem, lábia.
Nesse tempo chamado aqui de corrupção, dos últimos dias, o que a gente mais vê aí? Lábia, conversinha furada, evangelho fajuto, que não é o evangelho de Cristo, é qualquer outro evangelho, menos o de Cristo, porque o de Cristo tem poder. O do homem não tem poder nenhum, mas o de Cristo tem poder para salvar e transformar. Arrogantes, como nós lemos no texto sagrado, hiperefanos, ou seja, soberbo. Já viu aquela pessoa que sem mim nada podeis fazer? Já conhece essa pessoa? Se eu não estou no negócio, nada anda. Misericórdia. Se não for a palavra. O que Moisés falou? Palavra. Ele proclamou aqui a palavra dele? De Deus. Se o Senhor não for, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, não arredo o pé. E quantas vezes nós arredamos o pé porque nós somos presunçosos? E o Senhor nos convida a voltarmos à essência da palavra. Porque quando nós somos confrontados com a palavra, ela vai, e ela penetra. A palavra do homem, ela não vai penetrar nem um mínimo. Mas a de Cristo, ela é perfeita, ela entra. Onde existe a pedra mais dura, ele é capaz de amolecer. Onde existe o coração mais duro, petrificado, ele pode mudar. Porque a palavra de Deus pode. Amém. Implacáveis, do grego aspondos, sem trégua, sem acordo, sem perdão. Não vivemos num tempo assim? Sem trégua, sem acordo, sem perdão. Ninguém ama ninguém. Nós somos implacáveis, nós condenamos todo mundo, não é verdade? Nós temos uma tendência de julgar, ou é mentira? Nós temos. Mas quando nós viermos com esse pensamento, o Senhor fala, volta para a palavra. E ela vai falar, esvazia de você, vai. Vai se esvaziando que eu vou te enchendo. Vai se esvaziando do teu eu que eu vou te encherei em nome de Jesus. Caluniadores, do grego diabolos. Quem é o caluniador? O cão, Satanás. Diabolos é ele. O espírito do diabolos tem cegado o entendimento desta humanidade. Num tempo de relativismo completo, tudo é permitido. A palavra de Deus diz, tudo é permitido, mas nem tudo convém. Por que que fala nem tudo convém? Porque o Espírito Santo vai nos convencer. Não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender, mas é o Espírito Santo que vai nos convencer se é lícito ou se não é, se é prudente ou se não é, se está certo ou se está errado. E o diabo ele vem para acusar. A palavra, mediante o Espírito Santo, ela vem nos mostrar que nós podemos ter jeito em nome de Jesus. Nesse tempo, nos últimos dias, os homens serão cruéis. O que nós temos mais visto nos noticiários? Crueldade atrás de crueldade. No grego significa anemeros, anemeros ou anemeros. Fera selvagem, não tem sensibilidade. Suas palavras e ações ferem, são intempestivas, devastadoras e avassaladoras. Já se deparou com uma pessoa cruel? Que quando fala parece que está jogando fossa em cima de você? Está lançando palavras que te maltratam, que te machucam. O mundo está aí mostrando isso toda hora para nós. Pessoas intolerantes, não tem paciência para nada. Nós temos que vigiar, porque nós vira e mexemos, nós nos pegamos assim. Porque o diabo ele está aí, ao derredor. Ao redor está o anjo do Senhor, amém? Mas ele fica lá ao derredor, bramando como o leão. Ele não é leão, mas ele fica bramando como? Ele quer imitar o leão, buscando quem possa o quê? Tragar. Se nós não tomarmos cuidado e não corremos para a palavra, nós somos tragados por ele. Todo dia. Venci hoje, amém. Vamos vencer amanhã mediante a palavra de Deus. Venci a sexta, vamos para o sábado vencer mediante a palavra do Senhor. Eu venci o sábado, vamos para o domingo mediante a palavra do Senhor. É dia a dia. É uma construção. Até que o Senhor volte ou Ele volte para nós. É na palavra de Deus. A tua esperança não está em homens não, nem a minha. Ela está no Senhor. Porque a palavra de Deus diz que a última palavra ela vem do Senhor. A última o quê? Palavra. Porque Ele sabe.
aquilo que ele sabe ao nosso respeito. E essa mensagem Timóteo estava recebendo de Paulo. Timóteo, presta atenção, Timóteo. Seja esse homem, seja esse pregador, mas para ter autoridade na mensagem, o pregador ele tem que ser condizente com a palavra que ele prega. Aí o bicho pega. Retórica bonita. Já ouviram falar, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Já ouviram falar isso? Com a palavra de Deus, não. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. O que Paulo falou? Sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Olha o que esse homem falou. Como que era a vida desse homem? Eu acredito que esse cara devia buscar Deus toda hora, para poder falar, ó, me imita aí, porque como eu sou imitador de Jesus Cristo. Imagina a responsabilidade. E é um convite para nós nesse tempo. Onde todo mundo fala para a gente ir para lá, a palavra fala para a gente ir para cá. E muitas das vezes tem 100 indo para lá e só você vindo para cá. Vai ser dolorido, não vai não? Você passando e pessoas esbarrando em você de um lado, esbarrando e batendo em você do outro. Mas é a palavra de Deus. Amém, queridos? Traidores, que significa delator, informante traiçoeiro, mensageiro do caos. Quantos têm trazido o caos? Homens do inferno trazendo o caos, usados por Satanás para trazer o caos. Atrevidos, pessoa levada pelas paixões. Ela fala, fulano é atrevido, essa palavra é forte. A palavra de Deus diz que nos últimos dias atrevidos se levantariam. Inimigos do bem, que significa afilagatos, não gosta de boas amizades. Já percebeu que no mundo de hoje é difícil a gente fazer uma amizade? Existe um espírito maligno que não quer que ninguém se relacione. Já percebeu que todo mundo aí agora é individualista? Individualismo puro, ou egoísmo. Por quê? O diabo não quer que ninguém se relacione com ninguém. Não quer que saia algo frutífero de uma relação. Porque ele não é amigo de ninguém. E ele vai despertar isso nos últimos tempos nas pessoas. Nós estamos vendo isso. Ingratos, como o Salatiel falou. Ser grato. Você agradeceu pelo seu dia hoje? Eu e o Lucas fomos numa ministração do pastor Pedro há muito tempo. E ele falou, pare um minuto e respira. Ele falou, quando você faz isso é vida gerada. Respira para você ver. Quando nós respiramos e prestamos atenção na respiração, nós sabemos que foi Deus que nos deu esse fôlego de vida. Se nós estamos aqui, foi o Senhor que permitiu que estivéssemos aqui. Mais de 500 mil de pessoas morreram mediante essa enfermidade que está assolando o mundo aqui no Brasil. Mas pela graça e misericórdia do Senhor nós estamos aqui. Sejamos gratos, como o Salatiel ministrou no começo desse culto. Não sejamos como aqueles 9 leprosos depois de curados que não voltaram para agradecer. Mas sejamos como aquele que veio se prostrar diante de Jesus. Existe a palavra de Deus diz que existem os remanescentes. Aqueles que reconhecem que existe o Senhor. Sejamos como aquele que voltou para poder agradecer. Senhor, muito obrigado, eu não merecia, mas o Senhor me alcançou. Levantarão-se irreverentes, pessoas indecentes, que querem satisfazer os seus desejos mais pervertidos. O que a gente vê acontecer aí fora? Tanta gente fazendo perversidade, ou se querendo despertar a paixão mais louca do mundo. Ou não é? Entre os jovens isso é mais ardente e mais demonstrado, infelizmente, hoje. Um quer ser melhor que o outro no mau sentido, não no bom sentido. Um quer fazer mais coisa errada do que o outro para poder sair bem na foto, mas sair mais mal na foto do que bem na foto. Pessoas o que? Irreverentes, ou seja, não tem reverência a Deus. Corações inclinados a fazer o mal. Isso nós estamos falando do ser humano, tá? Nós somos seres humanos, amém? E nós estamos sujeitos, se nós não matarmos o nosso eu todo dia. Mediante o quê? A exposição da palavra de Deus. Está vendo como ela é fiel para poder nos salvar? Para nos preservar? Nossa, é a palavra de Deus. Ela fala que perfura juntas, divide juntas e medulas, separa. Aleluia.
Essa daqui, quando eu li, eu fiquei misericórdia, Senhor, misericórdia. Mais amigos dos prazeres do que de Deus. Sabia que isso é grave? A palavra de Deus diz que aquele que é amigo do mundo é o quê? Inimigo de Deus. Já pensou nós nos colocarmos na condição de inimigo de Deus, sendo que Deus é aquele que é invicto e nunca perdeu e nunca perderá uma batalha? Imagine você se colocando na condição de inimigo de Deus. O que vai acontecer comigo e com você? E quando eu li isso aqui, eu fiquei abismado. Numa semana, que tem 7 dias, 168 horas, em média, nós cristãos, geral, tá? Uma média dos cristãos, em 168 horas que existe na semana, nós dedicamos 25 horas, não é para a leitura da palavra de Deus, para programas diversos. E apenas 1 hora na semana, em média, ao estudo da palavra de Deus. E como eu gosto de número, eu adoro número. 1 hora em uma semana significa 0,59% de tempo com Deus. Como que alguém vai subsistir com 0,59% diante de Deus? Isso é uma média. Eu espero em Deus que nós possamos melhorar essa média, amém, queridos? Porque existe escola bíblica dominical, amém, queridos? Existe oração na igreja, amém, queridos? Existe culto de quinta, amém? Culto de domingo, amém? Sobretudo nós temos um tempo na nossa casa, amém? Amém. É um desafio nesse tempo. E aí eu fiz uma outra conta. Falei, vamos falar que a gente está mais espiritual, amém? Vamos lá. Eu venho para o culto de quinta, nós estamos aqui, ó, dá um tiquinhozinho aí, ok. Nós vamos vir no domingo, dá outro tiquezinho aí, ok. Nós vamos vir na segunda na oração, ok. E nós vamos na célula na terça, ok. Aí eu somei essas horas. 6 horas e meia na semana. Isso equivale a 3% de uma semana. 3,87%. E nós achamos que é muito. Sendo que existe uma palavra que é 100% viva para nós. Eu fiquei constrangido, eu falei, Senhor. E o diabo ele quer que esse número, que a gente se contente com esses 3%, porque nós viemos na igreja no domingo, na quinta, nós viemos na segunda na oração, e nós viemos na célula também, porque eu sou crente. 3%. Sendo que o Senhor nos mostra uma palavra que ela é 100%. Não é de constranger, irmãos? Porque com o número a gente fica abismado. A gente fica, nossa, é choque de realidade. Porque a palavra de Deus ela choca o nosso eu. É um confronto entre carne e espírito. Agora, depois de tudo isso que ouvimos acerca do ser humano, amém? É possível ter motivação para poder pregar a palavra de Deus nesse tempo? Sim. Nós fomos alcançados pela palavra de Deus. Um dia alguém pregou para nós, amém? Quem aqui aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Todo mundo é cristão aqui, amém? Lavado, remido pelo sangue do Senhor. Mesmo em meio a tudo isso, alguém um dia pregou para nós. E por que então nós não vamos passar isso adiante? O que mudou? Eu sou melhor do que eu era atrás? Ou a pessoa que está lá fora é pior do que eu? Negativo. O amor de Deus pela humanidade é igual. Deus ama o pecador. O que abomina ao Senhor é o pecado. Mas o pecador, a pessoa, ele ama. Porque o reino de Deus é firmado em amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Permanecem 3 coisas: fé, esperança e o amor. E o que vai sobressair? O amor. O que desperta um homem a falar de Jesus para outra pessoa é o amor. Existem aqueles que amam aqui nesse lugar, amém? Amém? Nós não vamos entrar na estatística que aumentar a iniquidade do mundo e que o amor de muitos esfriaria, não. Se nós estivermos como brasa, na palavra, quentes, o amor ele vem. Senhor, eu não tenho amor, eu não sinto. Ora que Deus dá. Amém? Eu não sinto nada por ninguém. Misericórdia, vamos orar. Está faltando amor. Pede. E o Senhor dá. Amor. E Paulo entende que tudo isso é seríssimo.
Porque naquele tempo, por causa da perseguição, houve debandada geral na igreja da Ásia. Um monte de crente renunciaram à fé por medo. Não está distante esse tempo. Eu não falo isso para poder a gente ficar triste, pelo contrário, para nós termos a plena convicção em quem nós temos crido. Se está difícil hoje, no Brasil, que o país é laico, vai ficar mais difícil, amém? É os últimos dias. Mas a palavra nos respalda. A palavra te garante. Se doer, a palavra vai garantir em nome de Jesus. Se o calo apertar, a palavra vai garantir em nome de Jesus. Já estou finalizando em nome de Jesus. Naquele tempo, anunciar o Senhor era um convite à morte. Os extremistas morrem pelo que acreditam. E nós, será que seríamos capazes de fazer o que eles fazem? Alguém é capaz de estourar uma bomba, matar um monte de gente por amor a alguma coisa. E o crente, será que ele é capaz de morrer por alguém? Se de hoje de noite, lá o Congresso Nacional baixasse um decreto, ninguém pode pregar a palavra, como seria a nossa reação? O pregador é o arauto, e ele não pode mudar a mensagem que lhe foi confiada. Não fala para o seu próprio nome, mas no nome da autoridade que o enviou. O pregador infiel, que acrescenta algo à mensagem, será reprovado na prestação de contas com o Senhor. E isso é sério. Brincar de crente não é para nós. Nós temos que lutar para não brincar de ser crente. Porque o Senhor um dia vai falar para nós, e aí? O que você fez? Sobretudo nós que falamos o nome do Senhor. Ele vai falar, mostra os seus frutos aí. Versículo 2 do capítulo 4 fala que uma ordem para pregar o evangelho. A missão do pregador, o que é? Pregar. Qual é a nossa missão como filhos? Não é pregar a palavra de Deus? E o que nos impede? Ou o que tem nos impedido? O papel do pregador não é se preocupar em ser popular. Aí está o segredo muitas das vezes. Homens e mulheres que falam aquilo que o povo quer ouvir. Vai para a política. O povo político fala aquilo que a gente quer ouvir. E engana. Assim é o pregador que fala a palavra de Deus de maneira distorcida. É esse político que só fala mentira. Nós não estamos aqui para ser popular. Nós estamos aqui para poder falar a palavra de Deus. Todos nós, na nossa casa, porque não é aqui. Aqui é um momento dos 3%. O nosso tempo de vida cristã é lá fora, não é aqui dentro não. Aqui a gente está aqui, 1h30, daqui a pouco está acabando o culto, cada um foi para a sua casa, amém, glória a Deus, aleluia. Mas a palavra de Deus é lá fora. Você dá bom dia para alguém? Quando a pessoa te dirige a palavra, você dá um bom dia? Você é educado? Talvez a Bíblia que ela vai ler vai ser a nossa vida, sem eu falar nada. Ela está nos medindo de ponta a ponta. E se eu vacilar, ela vai falar, é crente. Mas nós temos a palavra. A palavra ela é mansa. Ela atrai pessoas. A palavra não distancia ninguém não, irmãos. É um erro falar que a palavra distancia. Pelo contrário, ela atrai. A palavra é de Deus. E Deus nos atraiu, então ela atrai. Amém, queridos? Está todo mundo aí ainda? Está com sono? Levanta a sua mão. Fala, sono, vai embora, está acabando. Porque é a palavra de Deus. Se eu estivesse falando aqui, você vai ter o carro do ano. Amém! É o que pregam por aí. Não, aqui é a palavra de Deus, irmãos. Falar que vai ter o carro do ano é fácil, trabalha. O Senhor vai te honrar. Mas o importante, antes de ter a bênção, é saber quem é o abençoador. Aí tem uma grande diferença. A palavra é o conteúdo da mensagem, a autoridade do mensageiro. O pregador não cria a mensagem, ele só proclama a mensagem. Ele não cria nada. Nós não temos que pregar sobre a palavra de Deus, nós temos que pregar a palavra de Deus, é diferente. Um monte de gente pega um textinho e quer pregar sobre a palavra de Deus aquilo que acha. Nós não estamos aqui para isso. Nós, como igreja do Senhor, não está aqui para isso. Nós temos que falar a palavra de Deus. Quem convence? Vai ser eu? Quem que convence o homem? É aquele que está dentro de mim, dentro de você, o Espírito Santo. Por que muitas das vezes a palavra ela volta vazia? Ela volta porque não é a palavra de Deus. Porque se fosse a palavra, ela não voltaria vazia. Está vendo? Como é só pensar. Como diriam por aí, pensa, é só pensar. Os arautos dos seus senhores não poderiam proclamar a palavra
que era anunciada para eles de qualquer maneira. E nem poderiam tirar ou acrescentar algo naquilo que o rei falava, por exemplo. Ele ia anunciar e falava exatamente o decreto, ponto. Assim é o que nós devemos fazer. Falar como ela é. Sem rodeios. Sem, não, vou falar assim mais, massagear esse ego dele aí, porque senão ele não vai vir mais para a igreja. Não. Se você falar desse jeito, todo cheio de dedinhos, aí que ele não vem mais para a igreja. Porque o Espírito Santo não vai convencer. Mas se nós falarmos a palavra de Deus com amor, do jeito que ela é, com amor, ele volta. Porque o Espírito Santo vai convencer. Assim como tem nos convencido a estar aqui essa noite. Você não veio porque você é bonzinho ou eu sou bonzinho. O Espírito Santo nos trouxe. O Espírito Santo nos trouxe. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus diz lá em Romanos 10:17. Como acreditarão se não há quem pregue? Ou como pregarão como ouvirão daquele que nada ouviram, né? A palavra de Deus diz assim: como crerão daquilo que não ouviram? Por isso que ele colocou pregadores, nossa vida, para poder falar. A igreja do Senhor não acontece aqui no púlpito. Ela acontece nos bastidores. Nos outros 97% que falta. É lá que acontece a igreja do Senhor. Aqui não, aqui é 3%, aqui é paz do Senhor, glória a Deus, Deus é bom. Não é verdade? E lá fora? Nosso trabalho, aquele patrão chato, folgado, aquele camarada aquela lixa que fica na nossa vida, sabe aquela lixa? Então, é lá que os 97% do nosso ministério acontece. Não é aqui. Não é aqui. Aqui nós nos enchemos com esses 3%. Glorificamos, exaltamos, mas não é aqui. Aleluia. Para finalizar, a palavra de Deus diz que as pessoas terão indisposição para ouvir. Isso sim vai acontecer. Porque as fábulas, elas estão aí. É mais atraente sim falar que você vai ter uma bênção agora, nesse momento, instantaneamente. Sendo que para ter a bênção é necessário gerar essa bênção. Por meio de quem? Do abençoador, do Pai, das luzes, do Senhor. Mas nesse mundo imediatista, a bênção é mais importante do que o abençoador, segundo o que falam. Mas a palavra de Deus, ela nunca vai mudar. Ela vai continuar sendo ela, pura, simples, genuína, fiel, poderosa, extravagante, poderosa para salvar, para curar e para libertar. A palavra de Deus diz que para que nós sejamos, nesses últimos tempos, firmes na palavra, ao mesmo tempo sensível com as pessoas. Não é ser ignorante. Eu vou falar mesmo que você vai para o inferno. Não. Jesus é amor, amém? Quem condena é o cão, amém? Eu não estou aqui para condenar ninguém, nem você, irmãos. Paulo está ensinando para Timóteo, é com amor que você vai tratar as pessoas. Se não for para a igreja vai para o inferno. Não. De fato, a pessoa vai para o inferno mesmo se ela não aceita Jesus. Mas você vai falar de acordo com o Espírito Santo que está em você. Ei, existe uma palavra que liberta a tua vida, que muda a tua história, que te tira desse cativeiro, te traz de volta à vida. Essa palavra é Jesus Cristo, Senhor. E quem vai convencer não vai ser você, é o Espírito Santo. Como diz, a gente sempre fala que Paulo pregou, Apolo regou, mas é a palavra de Deus que dá o crescimento. Aleluia. Finalizando, as pessoas terão indisposição. Paulo não iludiu Timóteo. As pessoas se sentem ofendidas quando a luz da palavra é exposta em cima dos nossos pecados. Ou vem falar que não. Você se sente confortável em alguma situação que a palavra de Deus veio de confronto? Eu não me sinto confortável, mas é necessário para que haja conserto, amor, retorno ao caminho, conversão. A gente fala convertido, conversão. A palavra ela tem que ir de confronto mesmo, e quebrando tudo, trazendo a luz. O pastor sempre coloca o exemplo do lençol sujo, pendurado, aparentemente está limpo, colocando na luz, o negócio aparece tudo manchado. É a palavra de Deus que vem assim como um farol na nossa vida. Não para condenar, mas para salvar. Amém, queridos? É para salvar. E para finalizar, obrigação de seguir em frente com o Evangelho. O desinteresse das pessoas não deve, em nada, modificar o nosso desejo e a nossa necessidade e a nossa missão de proclamar o Evangelho. Existem muitas pessoas desinteressadas que, já ouvi isso daí já. Talvez ouvi um evangelho fajuto, mas um dia alguém não desistiu da gente.
Eu lembro quando eu estava desviado da palavra do Senhor, com meus 17 anos, se achando dono do mundo, existia uma senhorinha que colocava o seu joelho no chão. Ela orava, ela orava, ela orava. Ela não colocou desinteresse não, ela falou, não é porque ele está no mundo que ele vai continuar lá. Ela orava, e o Espírito Santo fez a obra. Eu acredito que na tua vida deve ter tido alguma senhorinha ou um senhorzinho que orou por você, que te apresentou em clamor, em choro, e você foi alvo desse milagre em nome de Jesus. Não é o desinteresse das pessoas que vai mudar quem a gente é, pelo contrário, vai ser um combustível para que a gente continue. Paulo ensinou isso para Timóteo, vai acontecer tudo isso, mas persevere. O ministro não deve afrouxar as suas convicções em Deus, pelo contrário, ele deve firmar as suas convicções em Deus. É difícil, gente. É difícil a gente falar e parece que não está acontecendo nada. Mas está acontecendo sim. Eu creio. Porque a palavra de Deus nos garante isso. E antes de simplesmente começar bem, o principal não é começar bem, mas terminar bem. Paulo fala, ele encerra a sua fala para Timóteo naquele contexto. Combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Ou seja, aquilo que me estava proposto nessa terra, eu cumpri com excelência para a glória de Deus. O Senhor quer nos despertar essa noite para um espírito excelente, de bom combate. De saber que nós temos uma carreira. Não que o nosso nome vai ser levado, mas sim o nome do Senhor. Você e eu temos uma responsabilidade. Porque cada dia que nós falamos mais de Jesus, é menos um dia para Ele voltar. Porque a palavra do Senhor fala que o fim só virá quando todos ouvirem de Jesus. E aqui João Calvino fala o seguinte: quanto mais grave for a doença do engano religioso que atinge as pessoas, mais eficaz e mais determinado será o trabalho do ministro de Deus para curá-la. Quanto mais perto e ameaçador for o problema, mais diligente o ministro de Deus deve manter-se em guarda. Essa é uma reflexão que João Calvino trouxe. Eu achei interessante. E finalizo falando que a vida não é simplesmente viver. Isso aqui. E a morte não é simplesmente morrer. E esse contexto está no versículo 6 ao versículo 8 do capítulo 4. A vitória não é a ausência de lutas, mas triunfo a despeito das adversidades. E essa frase está no contexto do capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 16, do capítulo 4, do segundo livro, do segunda carta de Paulo a Timóteo. Que nessa noite, o Espírito Santo possa ter falado com você. Que o mais importante do que tudo está nas suas mãos, está no seu coração. É a palavra de Deus. Fique de pé, por favor. Eu não sei se você entrou triste, ou como você entrou, ou se você não sabe nem como você chegou. Não importa. O que importa é que o Senhor te trouxe, para que a palavra fosse falada. E é a palavra que te traz vida. Não espere eu falar não. Se apresente diante do Senhor, feche seus olhos. Permita que o Espírito Santo fale com você. Permita ser um culto diferente. Nós viemos aqui cultuar a Deus. Nós não tínhamos, não é que nós viemos porque não tínhamos o que fazer, pelo contrário. Nós viemos cultuar a Deus. Depois pesquisa no dicionário o que é cultuar. E aí você aplica cultuar a Deus. Os nossos cultos a Deus serão diferentes aqui neste lugar. A adoração vai ser mais fluente. O seu tempo aqui será mais prazeroso. O sono não vai te aplacar, mesmo cansado. Porque a palavra é viva. Ela é eficaz. Espírito Santo, nós estamos aqui, dependentes de Ti e da Tua palavra. Aprendemos, Pai, que homens morreram, Pai, por amor a esta palavra, Senhor. Uma palavra viva, que ela pode muito em seus efeitos. Uma palavra que foi dada ao nosso destino, que mudou a nossa história, Senhor. Uma palavra que tem poder para salvar. Uma palavra que tem poder para transformar e tirar o homem do lamaçal do pecado. E colocá-lo ele diante da cruz, para que ele reconheça
que só Jesus Cristo é o Senhor. Que nós possamos, Senhor, nessa noite, olhar para dentro de nós e entendermos que sem o Senhor nada somos, mas que diante de Ti nós temos vida. Oh Espírito Santo, nós te agradecemos por esse amor tão grande, Senhor. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Aleluia! Louve e adore ao Senhor. O louvor é a palavra de Deus cantada, assim como foi ministrado nessa noite. Que nós venhamos estar sempre buscando a palavra do Senhor em primeiro lugar. Que nós não venhamos olhar para as adversidades, que nós não venhamos olhar para as dificuldades, mas que nossos olhos estejam atentos à palavra do Senhor. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus, porque nós estamos aqui nessa noite prostrados diante do teu altar, onde assim como foi ministrado nós poderemos estar em diversos lugares, Senhor, mas nós escolhemos estar aqui, Senhor, nos rendendo a Ti, ouvindo da Tua palavra, que é a Tua palavra que nos alimenta, é a Tua palavra que nos sustenta nesse mundo caído, nesse mundo de caos, Senhor. Nós estamos firmes em Ti, Pai, independente do vento, independente da tempestade, nós continuamos caminhando na Tua presença, Pai, porque é a Tua palavra que nos sustenta, Pai. Não é homem, não é nenhum pastor, Senhor, não é o ministério, mas é a Tua palavra, Pai, que nos sustenta, a Tua palavra que nos direciona, é a Tua palavra que nos fortalece. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, nunca venha se apartar de nós, Pai, e que nós venhamos estar firmes em Ti, em nome de Jesus. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim, e mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Aleluias. Glorifique o nome do Senhor. Aplauda o nome do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a vida dos irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque a palavra de Jesus foi ministrada nessa noite. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe grandemente sua vida, Tiago. É assim mesmo, amados. O horário passou um pouquinho, mas eu creio que a palavra de Deus é mais importante. Eu peço perdão aí em nome, até o Tiago, né, pediu perdão aí para os irmãos, mas ainda não deu 10 horas ainda está no horário ainda, amém? Glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Queria, antes de finalizar o culto, dar alguns recados aqui para os irmãos. O primeiro recado que eu tenho para dar para os irmãos aqui, que no sábado nós teremos as células dos jovens e dos adolescentes, amém? Sábado, a célula dos jovens e dos adolescentes,
às 8 horas. Procure esse menino bonito aqui, o Luan, né? A Ingrid hoje não pôde estar aí, mas procure o Luan. Peça informações aí em relação à célula dos jovens e adolescentes. Você que tem um jovem na sua casa, ou é um sobrinho, ou é um vizinho, né? Incentive para estar ouvindo a palavra do Senhor, assim como foi ministrado. Amém? Sábado às 8 horas da noite. Domingo de manhã às 9 horas nós teremos a Escola Bíblica Dominical aqui. Amém? Glória a Deus. Para aprender o quê? A palavra de Deus. Amém? Então venham, façam esse sacrifício em nome de Jesus, né? Nós sabemos que às vezes domingo é o único dia que a gente tem para dormir até mais tarde, mas, né, nós precisamos estar nos aprofundando na palavra de Deus. Precisamos ouvir e aprender a palavra de Deus para que quando for ministrado alguma coisa, a gente não fique aceitando qualquer coisa, né? Então a gente pode tenha essa oportunidade de estar aprendendo a palavra de Deus. Então domingo às 9 horas da manhã estejam aqui para nós estarmos participando da Escola Bíblica Dominical. Amém? Domingo também às 19 horas nós teremos o nosso culto aqui presencialmente e online também. Então convido os irmãos a estarem aqui domingo às 19 horas para nós estarmos adorando ao Senhor. Glória a Deus. E eu queria dar um recado em relação ao retiro de casais. Amém? Foi definido o retiro de casais no final do ano, mas nós tivemos uma alteração de data. Amém? Sempre o retiro de casais, ele estava sendo marcado para o segundo final de semana de dezembro. Nesse ano, devido à pandemia e algumas negociações lá que o Ministério teve com os hotéis, nós vamos estar fazendo no terceiro final de semana, amém? Então vai ser dia 17, 18 e 19 de dezembro, amém? 17, 18 e 19 de dezembro, já pertinho do Natal. Então, aqueles que são casados, invistam aí no seu relacionamento. Vai ser em Águas de Lindóia, amém? Águas de Lindóia vai ser o retiro de casais esse ano. Não vai ser lá em Poços de Caldas, vai ser em Águas de Lindóia. E nós vamos ter aí o Hotel Monte Real. Não deu tempo de eu baixar o vídeo do hotel lá para mostrar para os irmãos, mas é um hotel, não sei se é 5 estrelas, mas é bem... Eu já fui nesse hotel, já é bem legal o hotel. Em Águas de Lindóia, Hotel Monte Real. E o valor, amados, ficou em R$ 1.400. Amém? R$ 1.400 o casal. 6 parcelas de 233. A maior parte do pessoal que já estava pagando, né? Então, nós vamos continuar efetuando esse pagamento e passando lá para a nossa sede lá em São Vicente. Então, ficou decidido Hotel Monte Real em Águas de Lindóia. De repente, o casal que já estava pagando fala, poxa, mas essa data eu já tinha um compromisso marcado, nós entendemos, a gente vai estar estornando dinheiro para vocês, fiquem bem tranquilos em relação a isso, mas eu entendo que é um investimento no seu relacionamento. Então, que nós estejamos aí firmes nesse propósito de investir na família, investir no relacionamento. Você fala, poxa, mas é R$ 1.400? É, R$ 1.400 no final de semana. E a notícia mais triste que eu tive, amados, é que não é o all inclusive. Amém? Porque nós fomos lá em Poços de Caldas e o hotel de Poços, ele era all inclusive, ou seja, tinha café, almoço e janta. E entre as refeições, tinha um monte de coisa que você podia comer à vontade. Sorvete, petisco, quem foi sabe o que eu estou falando. Nesse hotel, o Monte Real, ele vai ter as refeições, óbvio, café da manhã, almoço e janta, que já está incluso nesse valor. Só que a gente não vai ter aqueles petiscos lá que a gente conhece, lá com os irmãos que foram no último retiro sabem bem o que eu estou falando. Mas, né, aprove aí, o Ministério está fechando com esse Monte Real, né, e assim, a gente queria ter o All Inclusive. Foi a primeira coisa que eu perguntei, vai ser All Inclusive lá no Monte Real? Não, não vai ser, então tá bom. E até dando uma satisfação para os irmãos, os hotéis que a gente estava indo lá em Poços de Caldas encareceram demais devido a tudo isso que aconteceu, né? E devido também à condição do pessoal de não estar assim tão bem financeiramente, né? Então, o Ministério resolveu buscar um preço aproximado do que nós pagamos no ano passado. Amém? Então, estou trazendo aqui para os irmãos e deixando os irmãos à vontade aí em relação ao retiro de casais. Glória a Deus. E aí, amados,
dia 17 de julho, lá no Pastor Nizuzi, lá em Vicente de Carvalho. Esse aqui é para os líderes de célula e para os auxiliares de célula. Nós teremos um congresso, amém? Líderes de célula e auxiliares de célula. Esse povo aí não precisa nem fazer inscrição, esse povo já está tudo inscrito, no dia 17 de julho, às 19 ou 20 horas, eu vou confirmar com vocês, lá na Penel de Vicente de Carvalho do Pastor Nizuzi, amém? Dia 17 de julho, já agenda aí, para nós estarmos indo lá para afiar o machado. Eu não lembro se é 10 ou se é 15 reais por pessoa, depois eu confirmo para os irmãos. E os últimos 2 recados é que vai vir aí o God, amém? Glória a Deus. Para quem não sabe, o God nada mais é do que um culto dos homens, grupo de homens diferenciados. E para as mulheres não ficarem atrás, vai vir aí também o Mude, amém? Amém. Que alegria, não? Mude, mulheres ungidas de Deus, amém? Glória a Deus. Então vai vir, provavelmente aí está vindo em agosto, finalzinho de julho, alguma coisa assim, está programado aí, amém? Glória a Deus. Então os recados são esses, qualquer dúvida aí a gente vai estar postando nas redes sociais também. Se você não segue as redes sociais aí, tem Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, tudo Peniel Perequê, procura lá que você vai achar alguma coisa lá. Amém? Você que está em casa, Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você tenha sido ministrado através dessa palavra e continue guardando a palavra de Jesus no seu coração. Amém?